Direito desta semana é sobre direito eleitoral. O curso fala sobre a reforma eleitoral, autonomia partidária, acessibilidade eleitoral, refinanciamento e muito mais. As aulas são com o professor Joelson Dias. Olá, muito obrigado por essa sua participação em mais um Saber Direito. Estamos a enfocar o direito eleitoral e, com mais particularidade ainda, as reformas políticas e eleitorais válidas para as eleições de 2018. Tivemos momentos a contemplar as principais alterações na legislação eleitoral, discutimos também a autonomia dos partidos políticos e de que maneira a reforma eleitoral implica na sua atuação. E agora chegamos em um momento importante dessa nossa aula, pois cuidaremos justamente da participação da mulher na política e também das pessoas com deficiência. Este é um tema de fundamental importância para a nossa cidadania, para a nossa democracia, para a nossa república, porque é a oportunidade que se tem de materializar aquilo que a Constituição espera, mais que a igualdade formal, mais que o sufrágio universal assegurado apenas na sua formalidade, de se criarem condições concretas, materiais, efetivas, para se assegurar às mulheres e também às pessoas com deficiência uma maior participação na política. Foram inúmeras as reformas ao longo dos anos que, aos poucos, foram assegurando às mulheres e também às pessoas com deficiência uma maior participação política. Os números, no entanto, de assentos efetivos, cadeiras nos parlamentos, a representação enquanto governantes desses segmentos são muito ainda preocupantes, porque se nota uma subrepresentação desses segmentos sociais vulneráveis nas nossas instituições, na presidência, nos governos de Estado, nas prefeituras e principalmente nos parlamentos, na Câmara dos Deputados, nas assembleias legislativas e também nas câmaras municipais. Por isso, muito ainda precisa ser feito para que, como dizia, mais do que o direito, do que uma garantia formal da participação desses segmentos, possa se efetivar, materializar aquilo que a Constituição espera, que é a efetiva participação política também desses segmentos. Ou seja, mais do que o direito de votar e ser votar, enquanto aspectos dos direitos políticos, que se lhes ofereça, que se lhes criem as condições materiais necessárias para uma efetiva participação cidadã. Não somente, portanto, votando e até mesmo sendo votados, mas também criando as condições para que possam apresentar as suas candidaturas, tenham os recursos financeiros necessários para as suas campanhas eleitorais e, claro, também o tempo de rádio e televisão para a apresentação de suas propostas. Muito impressiona que as mulheres só tenham tido efetivado o seu direito de voto a partir de 1932, com o novo código, com o primeiro Código Eleitoral brasileiro, na verdade. Somente a partir desse novo código de 1932 foi que se assegurou, então, às mulheres no Brasil, desde então, o direito de voto. Não havia nada propriamente na nossa Constituição, na nossa legislação, que vedasse, que proibisse a participação das mulheres, que proibisse às mulheres o direito de voto. Havia, na verdade, uma cultura, os hábitos da época que lhes impediam o exercício do direito de voto. Isso gerou muita dificuldade, a reprodução desses estereótipos, dessa exclusão, dessa discriminação, acaba se revelando até os dias de hoje, e daí esses constrangedores, vergonhosos mesmo, números da participação da mulher na política no Brasil.
Basta vermos o número dessas mulheres nos parlamentos, nas assembleias, na Câmara dos Deputados, nas câmaras municipais, para não termos dúvida do quanto ainda é necessário se fazer para que as mulheres possam efetivamente ter uma maior participação na política. No próprio direito, basta ver em nossos encontros, em nossas conferências, em nossos congressos, quão reduzido é o número de mulheres efetivamente palestrantes, apesar de competentíssimas mestrandas, mestres, doutorandas, doutoras, enfim, qualificadíssimas profissionais, qualificadíssimas acadêmicas, porque é nítido no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, vermos toda essa dificuldade para a efetiva inclusão, inserção da mulher no mercado de trabalho, nos eventos acadêmicos. E isso, obviamente, acaba por repercutir na própria vida política, onde um número reduzido de candidatas e, claro, que acaba por resultar num número ainda menor de efetivamente eleitas. Por isso é importante lembrar alguns nomes dessa luta histórica das mulheres na conquista desse seu direito de voto, dessa sua participação política, como Celina Guimarães Viana, a primeira mulher a se alistar como eleitora em 1928 no Rio Grande do Norte. Depois também nomes importantes como de Luísa Soriano Teixeira, prefeita de Lages, também no Rio Grande do Norte, a partir de 1929, e nomes também como os de Berta Lutz, como o de Carlota Pereira Queiroz. Carlota eleita a primeira deputada federal em 1933, logo, portanto, depois do novo Código Eleitoral de 32, que assegurou às mulheres o direito de voto, e Berta Lutz, também importante na sua luta como sufragista, que em 1936 também, como suplente, assume ali o seu mandato. São nomes históricos, nomes que precisam ser lembrados, porque devemos a essas guerreiras mulheres a afirmação do direito de voto das mulheres. Qualquer investigação que se faça mais profunda, mais detida dos números de mulheres nos parlamentos, nas assembleias, nas câmaras municipais, nos permitirá evidenciar também que realmente, muitas das vezes, mais do que a alteração da legislação é importante, mas muitas das vezes, mais do que a alteração na legislação, o que precisamos acabar é com o preconceito, com a exclusão, com a discriminação. Porque basta ver os números, por exemplo, do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, e veremos que alguns estados dessas regiões, por mais que o senso comum queira apresentar esses estados como conservadores, são justamente alguns estados que apresentam números expressivos, como Amapá, o Rio Grande do Norte, o Maranhão, o Distrito Federal, o Ceará, em termos de uma maior participação da mulher na política, em termos de assentos mesmo assegurados nos seus respectivos parlamentos. Por outro lado, vimos alguns estados na região sul, sudeste, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas, Paraná, com números abaixo, inclusive, da média brasileira nacional, mostrando realmente que, sem um estudo aprofundado, um estudo interdisciplinar até, chamando outras pessoas da ciência política, da sociologia, da história, não conseguiremos debelar com esses preconceitos, com esses estereótipos, de modo a fomentar uma maior participação da mulher na política. Afinal, sabemos todos, a mulher é mais do que a metade da população brasileira, é mais do que a metade do próprio eleitorado. Ou seja, não se justifica, por isso, tenha números tão inexpressivos em termos de assento nos parlamentos, como veremos ao longo dessa nossa exposição. Pois bem, em 1997 houve uma alteração na legislação, a Lei 9.504 foi adotada e já naquele momento se previu, deveriam os partidos reservarem
no mínimo 30%, no máximo 70% para as candidaturas de cada sexo. Foi preciso, no entanto, esperar até 2009, com a reforma eleitoral de 2009, pela Lei 12.034, para que se previsse, mais do que a reserva de vagas, a necessidade de que os partidos efetivamente preenchessem esse número mínimo e máximo para as candidaturas de cada sexo, ou seja, preenchessem essas cotas. Os números impressionam, como dizia, porque basta ver a evolução tanto do percentual de candidatas como do percentual de mulheres eleitas para se perceber a mais absoluta insuficiência das medidas até então adotadas para uma maior participação da mulher na política. Ou seja, é mais do que evidente e lamentável que as cotas de gênero efetivamente não funcionaram, ou seja, não adiantou que se previsse a reserva de vagas, não adiantou que se previsse depois nem mesmo o necessário preenchimento para que as mulheres tivessem incrementada a sua participação na política. Vemos que mesmo com as cotas, quando analisamos os números de assentos efetivos nos parlamentos, na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Estaduais e nas câmaras municipais, o número efetivo de assentos não corresponde sequer aos 30% das cotas, está, na verdade, muito longe desses números. E o que preocupa é que, comparando-se os números brasileiros com os números de outros países da América Latina e também na Europa, às vezes até mesmo com países na África, no Oriente Médio, o que se nota é que o Brasil não alcança sequer um lugar de destaque nessas candidaturas efetivas, nesses assentos efetivos no parlamento. Muito pelo contrário, pesquisas feitas evidenciam que o Brasil está em 156º lugar no número de mulheres com assentos efetivos no parlamento. Ou seja, muito necessário que se adotem mesmo ações afirmativas, medidas concretas para que as mulheres possam ter uma maior participação na política. Eu digo sempre, ainda que alguém não concorde com as cotas, e são muitos os que não concordam com as cotas, porque acham que isso acaba por configurar uma discriminação reversa, acaba configurando uma discriminação ainda maior das mulheres. Claro que eu respeito sempre os pontos de vistas diferentes, distintos, mas proponho sempre a esses contrários às cotas que nos digam, então, que nos proponham, então, quais as medidas efetivamente devem ser adotadas, devem ser tomadas para que a gente possa romper com essa desigualdade, com esse déficit democrático de participação das mulheres na política. Porque por mais que tenhamos as cotas, por mais que tenhamos a legislação agora assegurando a distribuição até mesmo de tempo na propaganda, por mais que tenhamos a legislação assegurando a distribuição até mesmo de recursos do fundo partidário, o que notamos é que nada disso foi suficiente para aproximar, pelo menos aproximar os números brasileiros de outros países da América Latina, da Europa e mesmo países da África e do Oriente Médio, como dizia. Pois bem, e quais são esses números? Como foi a evolução desse percentual de candidaturas para a Câmara dos Deputados, por exemplo, e depois qual foi também o percentual de mulheres eleitas? O que a gente percebe é que antes da Lei 9.504, em 97, quando ainda não havia as cotas, o número de mulheres candidatas não alcançava 7%. Eram apenas 6,2% de mulheres candidatas, ou foram apenas 6,2% de mulheres candidatas nas eleições de 94. Em 98, já na vigência da Lei 9.504, tivemos 10,4% de mulheres candidatas. Entre 2002 e 2006, variou de 11% a 12% o número dessas mulheres candidatas,
Mas o que é importante notar é que, em 2010, nas eleições de 2010, portanto, quando já vigente a Lei 12.034 de 2009, que exigia que os partidos, mais do que reservar as vagas, efetivamente assegurassem o preenchimento dessas vagas pelas mulheres, em 2010 não passou de 19,4% o número de mulheres candidatas. Ou seja, foi necessário esperar até 2014, as últimas eleições gerais de 2014, para que as mulheres alcançassem o mínimo que a cota prevê, mais precisamente 31,8% de mulheres candidatas. O que importa relevar é que, não obstante ter alcançado a cota em 2014, os números de assentos, de mandatos efetivamente obtidos entre 94 e 2014 é que, na verdade, revela por que as cotas foram insuficientes. Esses números revelam, então, a razão de ser desse chamado déficit democrático da participação das mulheres na política. Afinal, em 94, apenas 7,4% de mulheres se elegeram. Em 98, já depois da Lei 9.504 e das cotas, portanto, apenas 5,6% de mulheres se elegeram, ou seja, diminuiu inclusive o número de mulheres eleitas depois da adoção das cotas. Entre 2002 e 2006, variou esse número de 8,2% a 8,7%, e em 2010, como dizia, já na vigência da Lei 12.034 de 2009, que exigiu dos partidos o efetivo preenchimento, o cumprimento das cotas, tivemos apenas 8,7% de mulheres eleitas. Mas a maior prova, no meu entendimento, de que muito ainda precisa ser feito para assegurar a participação efetiva desse expressivo segmento da nossa população é que, em 2014, mesmo tendo se alcançado 31,8% de mulheres candidatas, como dizia, apenas 9,9% foram as mulheres eleitas para a Câmara dos Deputados. Eu dizia que esses números são muito lamentáveis, porque já se vê na América Latina, na maioria dos países, entre 30% e 40% de mulheres nos parlamentos. Em alguns países, como o Equador, a Costa Rica, a Venezuela, as mulheres, a Colômbia, as mulheres chegam mesmo a quase 50%. Em alguns países já falamos até mesmo de paridade das mulheres nos parlamentos, um número muito próximo de 50% de mulheres eleitas, efetivamente eleitas e, portanto, com assento nos parlamentos. Por isso é que é de fundamental importância pensarmos, então, as medidas para que o Brasil deixe essa constrangedora 156ª posição no mundo em termos de assentos efetivos de mulheres nos parlamentos. Eu, particularmente, defendo a ideia, e no mesmo sentido, a nossa queridíssima professora Eneida Desirê Salgado, de que mais do que as cotas, já devemos pensar mesmo na paridade, ou seja, mantendo-se a lista aberta, pelo menos até que os partidos tenham uma maior democracia interna, de maneira que se possa, aí sim, a partir de uma maior democracia interna dos partidos, quiçá se discutir a lista fechada, mas mantendo-se então a lista aberta, na apuração, conforme o quociente eleitoral alcançado pelo partido, ou seja, conforme o número de vagas que esse partido, essa coligação terá direito no que diz respeito à eleição dos seus candidatos, das suas candidatas, separarmos em duas listas, então, uma para os homens, outra para as mulheres, e de cada uma dessas listas, até, claro, o número de vagas a que o partido tem direito, tirarmos aí os candidatos, as candidatas mais bem votadas, aqueles efetivamente com maior número de votos para compor, então, esse número de vagas que o partido tem direito, na perspectiva de termos, assim, efetiva paridade de assentos no parlamento. Costumo dizer que essa é uma ideia que, claro, enseja reflexão, muitos certamente se colocarão contrários, muitos certamente
questionarão o fato de um ou outro candidato, ou até mesmo uma ou outra candidata com maior número de votos acabar não sendo contemplado, não sendo considerado eleita ou eleita, mas isso me parece inerente ao próprio sistema proporcional. É importante lembrarmos que no sistema proporcional votamos, na verdade, no partido, na coligação, em um primeiro lugar. Ou seja, não há informação suficiente, às vezes, por isso eu insisto tanto na educação para a cidadania. É importante as nossas crianças, os nossos jovens, nas escolas, ainda na sua mais tenra idade, discutirem assuntos tão importantes como esse da política e do direito eleitoral, justamente para que possam compreender a diferença entre o sistema majoritário, quando elegemos o presidente, a presidente, governadores, prefeitos, do sistema proporcional, que é quando elegemos os deputados federais, estaduais, distrital e os vereadores. Talvez com mais informação, os eleitores saberiam que não existe distorção no sistema, por exemplo, quando um deputado, uma deputada com um número expressivo de votos acaba puxando outros deputados com ela, porque é da tônica do sistema proporcional que os partidos, as coligações, na verdade, é quem tem garantido esse número de vagas. Ou seja, o eleitor, a eleitora é que, melhor informado, até mesmo por campanhas institucionais, deveria, em um primeiro momento, consultar a lista de candidatos de cada partido, na verdade, se inserir até mesmo na vida partidária para auxiliar na definição dessas listas de candidatos e candidatas e, conhecendo então essas listas de candidatos, se antecipar sabendo que se um desses candidatos e candidatas tiver um número expressivo de votos, pode, na verdade, arrastar com ele outros candidatos, outras candidatas. É essa educação para a cidadania que me parece de fundamental importância para uma melhor compreensão do nosso sistema. Nós estamos sempre a discutir, a propor reformas e, na verdade, não temos tempo, às vezes, de nos aprofundarmos na reflexão, na crítica desses diferentes modelos que nos são apresentados. Não temos sequer condições de obter as informações necessárias para compreender o funcionamento do sistema e, com isso, buscar, então, as medidas para o seu aperfeiçoamento, para a sua melhoria, para o incremento mesmo do funcionamento desse sistema. Por isso que, como dizia, não me parece de modo algum incompatível com o nosso sistema proporcional, sabendo que são os partidos e as coligações que, na verdade, reúnem os votos para a escolha em seu âmbito dos candidatos e das candidatas com o maior número de votos, pensar então nesse sistema de paridade, duas listas, uma para a escolha das mulheres, uma para a escolha dos homens, porque no final o que teremos é a efetiva representação do número de candidatos no parlamento de eleitos, de eleitas no parlamento que esse partido ou essa coligação tem direito. Lembrando sempre que a Emenda Constitucional 97 de 2017 prevê, a partir do ano de 2020, o fim das coligações nas eleições proporcionais. Ou seja, continuam válidas as coligações para as eleições majoritárias, mas já não será mais possível aos partidos celebrarem coligações a partir das eleições 2020. Pois bem, e esses números na Câmara dos Deputados não mudam quando analisamos o número de mulheres candidatas nas Assembleias Legislativas Estaduais e o número de mulheres eleitas também nessas assembleias. De 98 a 2014, vemos mais ou menos nas assembleias estaduais, no que diz respeito ao número de candidatas, exatamente a mesma variação que vimos para a Câmara dos Deputados. Ou seja, salta-se de um 12,9% em 1998 para o limite ali da cota, exatos 31,4% em 2014. Ou seja, crescemos de 12,9% em 98 para 14,8% em 2002, mantivemos esse mesmo percentual nas eleições de 2006,
21,1% nas eleições de 2010, lembrando que ali já era obrigatório o preenchimento da cota e mesmo assim, também no caso das assembleias estaduais não se alcançou esse número, para somente em 2014 alcançarmos aí esses 31,4% de mulheres candidatas. E por que, digo, são preocupantes os números? Porque o que importa, com toda certeza, é o número de mulheres efetivamente eleitas. E, no caso das assembleias estaduais e da Câmara Legislativa do DF, a análise nos mostra que a situação não é, também no que diz respeito ao número de mulheres efetivamente eleitas, diferente da Câmara dos Deputados. De 1998 a 2014, crescemos de 10% de mulheres efetivamente eleitas para apenas 11,4%. Ou seja, até diminuímos. Em 2010, tínhamos 12,9% de mulheres eleitas para as assembleias e para a Câmara Legislativa do DF. E em 2014, esse número, inclusive, mesmo com o preenchimento obrigatório da cota, mesmo tendo se alcançado a cota de 31,4% de mulheres candidatas, o que importa é que, em termos de assentos, esse número se reduz para 11,4%. Pois bem, é isso que se faz de fundamental importância, então, discutir. Quais são as medidas concretas, efetivas, que precisam, que podem ser tomadas para que as mulheres tenham efetivamente assegurada uma maior participação na política. E é preciso, portanto, analisar isso da perspectiva da implementação de políticas afirmativas, da perspectiva da atuação dos partidos políticos e, finalmente, da própria cooperação técnica internacional. É de fundamental importância lembrarmos que a Lei 9.504, em 1997, prevê as cotas já como resultado da Conferência das Mulheres de Pequim, da qual o Brasil participou e assumiu o compromisso com as Nações Unidas de melhorar os seus números de participação da mulher na política. Ou seja, na verdade, tudo o que se vê de movimento no mundo em termos de cotas e mesmo de paridade, os expressivos números, sempre positivos, em vários países do mundo, no que diz respeito a essa maior participação da mulher na política, salvo no Brasil, como vimos, decorre justamente desse compromisso que os países assumiram com a ONU no que diz respeito a uma maior participação da mulher na política. Por isso a cooperação internacional se faz tão importante, para que o Brasil possa aproveitar da experiência de outros países, possa entender como foi possível a esses outros países adotarem medidas concretas no que diz respeito à propaganda no rádio, na televisão, à distribuição de recursos públicos, aos assentos efetivos no parlamento, à representação das mulheres nos próprios órgãos de direção partidária, da representação das mulheres em muitos dos cargos públicos do Estado, da administração pública, ou seja, há um sem número de medidas adotadas por vários países, inclusive na América Latina, inclusive no âmbito do próprio Mercosul, enfim, que o Brasil poderia tomar como referência, não propriamente como modelo, mas tomar como referência para ampliar essa discussão que se faz necessária, esse debate, para que, com toda a legislação hoje existente, com todas as garantias, ações afirmativas existentes, mudarmos, então, incrementarmos isso para garantirmos um maior número de mulheres nos parlamentos, nos partidos, nos órgãos de direção partidária e, claro, nos próprios cargos e empregos públicos. Por isso é importante lembrar que o Brasil é signatário da Convenção da ONU para a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. O retorno à nossa democracia, com a Constituinte de 85, com a Constituição de 88, foi importante até por isso, para que o Brasil, com o retorno à democracia, pudesse, então, a partir de 85, 88, em 92, foi um ano muito expressivo, ratificasse todos os principais tratados internacionais de direitos humanos. E, claro, um desses tratados é justamente a Convenção da ONU para a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, que prevê em seu artigo 7º a obrigação de todos os países que ratificaram
esse importante tratado internacional, tomarem as medidas apropriadas para a eliminação e da discriminação contra a mulher também na vida pública e política. E, inclusive, criando as medidas, adotando as medidas, mudando a sua legislação naquilo que se fizesse ou se fizer necessário para que as mulheres não somente possam ser eleitas, efetivamente eleitas, mas também ocupar cargos públicos e exercer aí todas as funções públicas em igualdade de condições com as demais pessoas na sociedade. Bom, por isso é que, como dizia, o Brasil buscou, então, no cumprimento desses seus compromissos internacionais, implementar, adotar, inclusive, políticas afirmativas, ações afirmativas, no que diz respeito, por exemplo, à distribuição do tempo de propaganda eleitoral e partidária e a distribuição dos recursos necessários às campanhas eleitorais. Eu recordo, já foi objeto da nossa aula, de outros módulos, que a reforma eleitoral de 2018, inclusive, acabou com a propaganda partidária. Ou seja, um prejuízo, no meu entendimento, muito grande para os filiados, para as filiadas, para os próprios partidos. Já disse antes que considero essa medida, inclusive, inconstitucional, porque é a própria Constituição que assegura aos partidos políticos o acesso ao tempo de rádio e televisão. E, muito embora diga, na forma da lei, quero eu acreditar que na forma da lei, não é que a lei possa, pura e simplesmente, tirar dos partidos esse tempo, inclusive de propaganda partidária, mas apenas para que se pudesse ali definir os critérios, a distribuição desse tempo entre os partidos para que pudessem, por intermédio da sua propaganda partidária, aquela que ou era veiculada em anos não eleitorais, fora do período eleitoral, fora da campanha eleitoral propriamente dita, as suas propostas, o seu programa partidário e, claro, até as suas críticas a um determinado modo de gestão, de administração em determinada localidade. Então, vimos que, por conta desses compromissos assumidos pelo Brasil na ONU, houve uma série de mudanças na legislação, não somente as cotas, como vimos, a obrigação, inclusive, de preenchimento dessas cotas, mas, principalmente, a aplicação de recursos do fundo partidário em programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, ou seja, as mini-reformas ao longo dos anos vieram justamente no sentido de se assegurar essas políticas afirmativas para se garantir mais tempo de TV, mais recursos às mulheres nas suas campanhas. E, claro, cobrando também da Justiça Eleitoral, isso também foi objeto das reformas em anos anteriores, a realização de propaganda institucional incentivando a igualdade de gênero e a participação da mulher na política. O que vemos, por exemplo, na Lei 13.165, ainda no ano de 2015, estipulando que entre 1º de abril a 30 de julho, o TSE, a Justiça Eleitoral, por 5 minutos pelo menos, divulgue a sua propaganda institucional no rádio e na televisão, incentivando essa participação da mulher na política. O mesmo vale também para a Lei 13.488, ou seja, a reforma eleitoral de 2017, válida agora, portanto, para as eleições de 2018, no sentido de que, nesse mesmo período, mais do que, portanto, essa propaganda de incentivo à participação feminina na política, a Justiça Eleitoral divulgue também, incentive também a participação dos jovens e da comunidade negra na política, bem como esclareça os cidadãos sobre as regras de funcionamento do sistema eleitoral brasileiro. Aquilo que eu dizia antes e me referia ao próprio funcionamento, à distinção entre o sistema majoritário e o sistema proporcional. Bom, de importante mesmo, o que tivemos nos últimos tempos foi a ação direta de inconstitucionalidade 5617, decidida pelo Supremo Tribunal Federal, ainda neste ano de 2018, no sentido de decretar a inconstitucionalidade do artigo 9º da Lei 13.165 de 2015, que previa patamares mínimos e máximos, um mínimo de 5% e um máximo de 15% no que diz respeito ao montante do fundo partidário que os partidos deveriam
destinar às campanhas eleitorais de suas candidatas. O Supremo, e penso eu, de modo muito apropriado, muito correto, fez entender que esses limites não eram compatíveis com as próprias cotas, a cota de 30%, como vimos definida pela Lei 9.504 desde 1997, e determinou então aos partidos políticos que, se porventura destinarem recursos do fundo partidário às campanhas, porque, claro, sabemos que os recursos do fundo partidário são principalmente para a manutenção dos próprios partidos, mas, enfim, se destinarem esses recursos também às campanhas eleitorais, devem reservar, proporcional ao número das suas candidatas mulheres, no mínimo 30% esses recursos, garantindo-se assim condições materiais, concretas, efetivas, para que as mulheres possam também realizar as suas campanhas eleitorais, no mínimo, ao menos com alguma isonomia em relação aos candidatos. Essa modificação, essa alteração, essa declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo acaba, de uma certa forma, repercutindo também na distribuição do próprio Fundo Especial de Financiamento das campanhas e, claro, também no próprio tempo de propaganda eleitoral que os partidos devem assegurar aos seus candidatos, às suas candidatas. É por isso que tramita no âmbito do Superior Eleitoral uma consulta, a consulta 060 38 16 39 de 2017, indagando justamente sobre essa autonomia dos partidos políticos no que diz respeito à sua representação feminina nos próprios órgãos dirigentes partidários. E uma outra consulta também de fundamental importância, que é a consulta 0600 252 18, pedindo ao TSE que, por força dessa decisão do Supremo, na ação direta de inconstitucionalidade 5617, como vimos, assegure às mulheres também mais tempo na propaganda eleitoral, no rádio e na televisão, e, mais que isso, também o mesmo percentual ali dos recursos que serão destinados às campanhas pelos partidos, aos seus candidatos e candidatas, recursos esses provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e Tempo de Propaganda Eleitoral. Bom, dos diferentes segmentos sociais vulneráveis, de fundamental importância lembrar também importante decisão do Tribunal Superior Eleitoral esse ano, no ano de 2018, uma portaria conjunta, a número 1, e também a resolução 23.562, decidindo que os candidatos transgêneros poderão utilizar o seu nome social na urna a partir dessas eleições de 2018. Ou seja, esses pretensos pré-candidatas podem agora incluir o seu nome no cadastro eleitoral e depois, à época das eleições, terão assegurado, então, o uso desse seu nome social na própria urna. Essa me parece também uma outra medida muito importante de incentivo à participação de mais um outro segmento social vulnerável nas nossas eleições, criando alguma condição concreta, material, para que se possa, de alguma forma, pelo menos tentar a superação desse déficit democrático de um segmento que também enfrenta muito preconceito, muito estereótipo, muita discriminação. Finalmente, um outro segmento que nos parece de fundamental importância lembrar não só o déficit democrático em termos até mesmo de candidatos, candidatas, mas principalmente, de novo, de assentos efetivos nos parlamentos, é o das pessoas com deficiência. Importante lembrar que a Justiça Eleitoral vem de muito tempo editando resoluções, um programa mesmo de acessibilidade, na expectativa, antes mesmo de alterações na lei, de assegurar a esse importante segmento da nossa comunidade, da nossa sociedade, que são as pessoas com deficiência, condições materiais efetivas
para que também elas, pessoas com deficiência, possam participar em igualdade de condições com os demais na sociedade, possam exercer de modo pleno, amplo, também os seus direitos políticos. Muito importante para as pessoas com deficiência foi a adoção pelas Nações Unidas da sua Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência em 2006. Convenção esta posteriormente ratificada pelo Brasil, inclusive com o status de norma constitucional. E por que é importante destacar esse status de norma constitucional da Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência? É porque é o primeiro tratado adotado depois da emenda constitucional que acrescentou o parágrafo 3º ao artigo 5º na nossa Constituição de 88, disciplinando toda a técnica legislativa para que determinado tratado, convenção de direitos humanos ratificada pelo Brasil, a obter ali o quórum qualificado, fosse recepcionado, o tratado, recepcionada a convenção, como norma com status constitucional no Brasil. Claro que esse status é de fundamental importância, porque agora, com a Convenção da ONU, não há lei federal, não há lei estadual, lei municipal que possa contrariá-la, justamente por conta da hierarquia das normas e do status elevado, constitucional mesmo, que a Convenção detém em relação a toda a legislação infraconstitucional de qualquer unidade da nossa federação. Essa convenção foi de fundamental importância justamente para assegurar às pessoas com deficiência uma série de direitos, mas mais que isso, de garantias na efetivação desses direitos e com assinatura pelo Brasil, além da convenção, também do seu protocolo facultativo, garantir que as pessoas com deficiência, vítimas de violações dos seus direitos, possam recorrer até mesmo à ONU, caso demonstrado que o Brasil não cumpriu com as suas obrigações internacionais quando assinou, quando ratificou esta convenção. Importante lembrar, eu enfatizo sempre, que antes mesmo da Convenção de 88, nós temos a Convenção da ONU, nós temos a Constituição de 88. Ou seja, já na Constituição de 88, o Brasil previa a não discriminação, previa a igualdade, previa a inclusão, previa que os direitos das pessoas com deficiência mereciam especial atenção, mereciam medidas concretas para a sua efetivação. Por isso as cotas no serviço público, por isso as cotas de ingresso também, as cotas na iniciativa privada, por isso as cotas de ingresso no serviço público, por isso os conselhos nacional, estaduais, municipais dos direitos das pessoas com deficiência, enfim, uma série de medidas e uma ampla legislação desde 88 que foi adotada e desde então também seguida pela própria Justiça Eleitoral no sentido de garantir às pessoas com deficiência todos esses seus direitos, mas também os direitos políticos, também uma efetiva participação na vida pública e política. Importante destacar o Programa de Acessibilidade da Justiça Eleitoral. Tão logo adotada pelo Brasil a Convenção da ONU, o TSE criou um grupo de trabalho justamente para estudar, analisar as implicações da adoção desse importante tratado pelo Brasil, também no que diz respeito ao direito eleitoral, também no que diz respeito aos direitos políticos das pessoas com deficiência. É por isso que, desde então, mais precisamente desde 2012, antes mesmo da adoção da Lei Brasileira de Inclusão, o TSE já havia adotado esse programa de acessibilidade das pessoas com deficiência, importante conquista para esse segmento, justamente pelo que de concreto traz esse programa para que as pessoas com deficiência possam exercer em igualdade de condições os seus direitos políticos. Por isso se faz importante estudar mais do que a Constituição de 88, a Convenção da ONU, a Lei Brasileira de Inclusão, também esse programa de acessibilidade da Justiça Eleitoral. Foi a Resolução 23.381 de 2012 que instituiu o programa, como eu dizia, antes mesmo da Lei Brasileira de Inclusão, que só
viria a ser adotada pelo Brasil em 2015, buscando, assim, assegurar às pessoas com deficiência as condições materiais para o exercício do seu direito de voto. Muito antes, como dizia, o tribunal já havia adotado medidas para assegurar às pessoas com deficiência, por exemplo, que pudessem votar acompanhadas, ainda que não tivessem requerido antes ao juiz eleitoral, justamente para que, com alguém de sua confiança, tivesse ali o apoio nessa sua tomada de decisão, que é também o exercício de voto. Há muito também o TSE, sabemos, a Justiça Eleitoral, assegura aí nas urnas eletrônicas o sistema de áudio, o teclado em braille, a marca de identificação na tecla 5 da urna eletrônica, além das orientações que sempre foram expedidas aos tribunais regionais eleitorais, no sentido de incentivar o cadastramento de mesários e colaboradores, inclusive aqueles com conhecimento da língua brasileira de sinais, a Libras. Então, há uma série de medidas em benefício dos vários segmentos das pessoas com deficiência, justamente no sentido de se assegurar medidas concretas para esse seu efetivo direito de voto. O Código Eleitoral também foi alterado a partir da Lei 13.146 em 2015, justamente no sentido de determinar aos tribunais regionais eleitorais a expedição de instruções aos juízes eleitorais para que, no momento de escolha dos locais de votação, sempre fosse garantida a acessibilidade do eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida e, o que importa, inclusive em seu entorno e nos sistemas de transporte que lhe dão acesso. Eu digo que a atuação da Justiça Eleitoral na efetivação dos direitos das pessoas com deficiência é de fundamental importância, porque nisso que criou um programa de acessibilidade, nisso que cumpre a Convenção da ONU, que cumpre a Lei Brasileira de Inclusão, buscando medidas concretas para o exercício de voto das pessoas com deficiência, a Justiça Eleitoral acaba por deixar um legado à sociedade. Porque na medida que exige, reclama que uma escola se torne acessível, na medida que cuida do seu entorno, que cuida das ferramentas de comunicação, que cuida até mesmo dos transportes, passadas as eleições, é toda uma comunidade que ganha com essa atuação da Justiça Eleitoral. Por isso, a importância, o reconhecimento mesmo aos esforços que a Justiça Eleitoral tem feito para uma maior inclusão dos eleitores e eleitoras com deficiência. Claro que ainda há muito por ser feito. A Lei Brasileira de Inclusão agora, sabemos todos, proíbe inclusive as sessões especiais para que não se tenha ali a exclusão, a segregação dos eleitores com deficiência. Sessão acessível deve ser ou devem ser todas as sessões da Justiça Eleitoral, de modo que o eleitor com deficiência, a eleitora também possa votar próximo à sua própria residência, como todos os outros eleitores. Mas, enfim, apesar desses desafios, a importância de um programa como esse, que a cada eleição exige dos TREs o preenchimento de um questionário avaliando como foram as medidas concretas de inclusão, de acessibilidade das pessoas com deficiência, permitindo, portanto, que o próprio TSE possa tabular, possa avaliar a cada eleição como foram efetivamente asseguradas essas medidas e, assim, aprimorar, buscar o incremento dessas medidas concretas efetivas para uma maior participação das pessoas com deficiência. E, claro, tudo isso está de modo muito acessível na página do próprio Tribunal Superior Eleitoral na internet. Basta uma consulta pelo celular mesmo, hoje todos que temos aí, muitos de nós, o acesso à internet pelo próprio celular, para, enfim, acompanhar de perto os prazos estabelecidos pelo calendário eleitoral, para que as pessoas com deficiência possam informar à Justiça Eleitoral as suas necessidades para o processo de eleição, o processo eleitoral como um todo, no que diz respeito ao alistamento, no que diz respeito não só ao voto, mas ao próprio alistamento, e para que, claro, as pessoas com deficiência, as suas famílias, as suas entidades representativas possam acompanhar, fiscalizar muito de perto, como quer a própria legislação eleitoral, a implementação de todas essas medidas.
Pois bem, é importante ressaltar que com a Lei Brasileira de Inclusão, mais precisamente a Lei 13.146 de 2015, essas medidas foram ainda mais incrementadas. Essa exigência de que a sociedade, juntamente com o poder público, adote aí as medidas necessárias para a efetivação dos direitos das pessoas com deficiência. Ou seja, já tínhamos toda a previsão na Constituição, na própria Convenção da ONU, no Programa de Acessibilidade do TSE, da Justiça Eleitoral, e agora a Lei Brasileira de Inclusão, que, reproduzindo muito do que temos na Convenção da ONU, estabelece, por exemplo, no seu artigo 76, a obrigação do poder público, ou seja, portanto, das nossas autoridades, ou seja, portanto, da própria Justiça Eleitoral, em garantir à pessoa com deficiência todos os direitos políticos e a oportunidade de exercê-lo em igualdade de condição com as demais pessoas. É por isso a importância da leitura, da efetivação da Lei Brasileira de Inclusão, porque a partir da sua disposição, das suas disposições, é que sabemos, por exemplo, que a pessoa com deficiência tem assegurado o seu direito não somente de votar, mas inclusive de ser votada. E toda uma série de ações que a Lei Brasileira de Inclusão, ou o chamado Estatuto da Pessoa com Deficiência, prevê como medidas concretas para a efetivação desses direitos, exigindo, por exemplo, que os procedimentos, as instalações, os materiais, os equipamentos de votação sejam apropriados e acessíveis a todas as pessoas, de fácil compreensão e uso, e, como eu dizia, vedando a instalação de sessões eleitorais exclusivas para a pessoa com deficiência. Ou seja, as sessões eleitorais ainda continuam existindo, desde que não sejam exclusivas para as pessoas com deficiência, com todo o desafio que, penso eu, existir para a Justiça Eleitoral, para as nossas instituições, o poder público, porque, claro, isso envolve o nosso orçamento, as nossas prioridades orçamentárias, para que sejam acessíveis absolutamente todas as sessões eleitorais. O incentivo a que a pessoa com deficiência também se candidata é outra previsão da Lei Brasileira de Inclusão, bem assim o incentivo a que desempenhe qualquer função pública em todos os níveis de governo, inclusive por meio das novas tecnologias assistivas. As garantias de que os procedimentos oficiais, até mesmo a propaganda eleitoral pelos partidos, isso é muito importante, lembrar partidos, candidatos, candidatas, como já vem ocorrendo por força do que está na Lei 9.504, que a propaganda eleitoral precisa ser acessível. E, claro, as páginas dos partidos na internet, dos candidatos, as suas redes sociais, por isso é tão importante o formato acessível de toda essa comunicação. É por isso que a gente já vê nos programas eleitorais gratuitos, em eleições anteriores, o uso da Libras, o uso da audiodescrição, o uso da legenda, justamente nesse sentido de assegurar às pessoas com deficiência toda a acessibilidade, claro, para a mais absoluta compreensão das propostas de partidos e candidatos, de modo que também as pessoas com deficiência possam exercer de modo muito informado, muito consciente o seu direito de voto. E, claro, reiterou a Lei Brasileira de Inclusão, aquilo que, como vimos, o próprio TSE já assegurara antes, que é a garantia do direito de voto, sempre que necessário, acompanhada ali de alguém da sua confiança. Enfim, são medidas que me parecem de fundamental importância, medidas concretas para que a pessoa com deficiência possa exercer bem o seu direito de voto. E, claro, a Lei Brasileira de Inclusão também traz importantes medidas no que diz respeito à própria participação da pessoa com deficiência em organizações não governamentais, nas suas entidades representativas, formando, inclusive, outras entidades que possam representá-las. Nós teremos mudanças muito significativas com a Lei Brasileira de Inclusão no que diz respeito à incapacidade civil absoluta, porque a Lei Brasileira de Inclusão alterou o artigo 3º do Código Civil, agora são absolutamente incapazes de exercer os atos da vida civil apenas os menores de 16 anos. Nós sabemos que os menores de 16 anos ainda não votam, alterando, portanto, aquela cláusula do artigo 3º do Código Civil, que previa como absolutamente incapazes aqueles que, por enfermidade ou deficiência mental,
não tivessem o necessário discernimento para a prática dos seus atos, ou que talvez não pudessem exprimir a sua vontade. Ou seja, isso tudo foi derrogado no artigo 3º do Código Civil. Como eu dizia, a incapacidade civil absoluta se limita agora apenas aos menores de 16 anos, e com isso acabou por se esvaziar o inciso 2º do artigo 15 da nossa Constituição, que veda a cassação dos direitos políticos, a perda, veda a cassação, mas autoriza a perda ou autorizava a perda ou suspensão nos casos de incapacidade civil absoluta. Como não há mais capacidade civil absoluta em relação às pessoas com deficiência mental, com deficiência intelectual, o que importa agora é que essas pessoas, com muita razão, há muito isso se fazia mesmo necessário, têm agora pleno acesso aos direitos, não somente de voto, mas o que defendo, inclusive de serem votadas. Enfim, essas foram considerações que me pareceram importantes no que diz respeito à participação da mulher na política, no que diz respeito à própria participação também do eleitor, da eleitora com deficiência ou com mobilidade reduzida nas eleições. Me parece de fundamental importância lembrar que todas essas medidas concretas, esse avanço na legislação que contemplamos ou que procuramos contemplar ao longo desse nosso módulo, seja mesmo cada vez mais efetivado, seja mesmo cada vez mais concretizado, porque o que a nossa Constituição quer é uma sociedade justa, solidária, uma sociedade que consiga romper com essas desigualdades, uma sociedade que seja republicana, democrática, mas que também leve muito em conta a dignidade das pessoas e, mais do que isso, a efetivação dos seus direitos fundamentais. Muito obrigado. Gostou das aulas? Qual tema você quer estudar aqui? Mande sua sugestão para o nosso e-mail saberdireito@stf.jus.br ou para o WhatsApp da TV Justiça. O número é este aí que aparece na tela. Você pode ainda estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br.